Gente, que tecnologia ajuda muito o nosso dia a dia, os processos dentro da nossa instituição, sem novidades. Mas hoje, vamos trazer uma conversa um pouco diferente do que tem por aí. Vamos falar um pouquinho dos riscos que existem da tecnologia dentro de uma instituição de ensino e, claro, discutir um pouquinho sobre algumas propostas para a gente solucionar isso, ou para pelo menos a gente estar menos vulnerável a esses riscos. Então vamos lá? Para quem me conhece, sabe uma tendência que eu tenho de investir em projetos ligados à tecnologia no mercado de educação. Eu adoro. Todos os empreendimentos que eu tenho hoje estão ligados a isso, né? Só que, olhando de perto para esse mercado de tecnologia, eu acredito que um dos principais problemas que a gente tem visto está ligado à forma que as pessoas lidam com a tecnologia. Qualquer funcionalidade tecnológica, qualquer software é uma ferramenta. E fazendo uma analogia a uma faca, por exemplo, a faca ela serve muito bem para você cozinhar, para você cortar as coisas e tal, então ela é fantástica para isso, só que ela é uma ferramenta. E ela também pode te cortar, se você utilizar da forma errada. Então aqui a gente já tem um primeiro aspecto que está muito ligado à utilização de qualquer ferramenta tecnológica de forma passiva. E olhando de perto, a utilização do mercado, principalmente do nosso mercado de educação, com a tecnologia, eu acho que a gente pode fazer uma analogia perfeita com a história que eu acabei de contar da faca. O grande problema que a gente tem é que as pessoas, primeiro, não encaram como ferramenta, como eu disse, e segundo, o relacionamento com essa ferramenta tecnológica é de forma passiva, ou seja, sem um objetivo claro. E quando você não coloca um objetivo claro, você fica à mercê do que a ferramenta quiser fazer, né? Assim como uma faca em cima da mesa, sem um claro objetivo, pode te cortar, porque ela é feita também para isso, né? Então, esse é o objetivo. A ideia de falar sobre essa relação com a tecnologia e essa relação nociva veio de um artigo de um blog chamado Edutopia, onde o professor Michel Resnick, espero ter pronunciado da forma correta, ele diz que a melhor forma, a melhor relação que uma instituição de ensino pode ter com a tecnologia vai acontecer quando a gente parar de considerar um computador como uma televisão, onde a gente só olha e recebe o conteúdo, e muito mais como um pincel, onde a gente cria. É um meio de criação. E isso faz bastante sentido, né? Até porque hoje, se a gente continuar encarando essa tecnologia que a gente está chamando de forma genérica como uma televisão, ou seja, trabalhando de forma passiva, só esperando o conteúdo, a gente vai continuar nesse cenário onde hoje a gente está vivendo com uma geração dentro das escolas com a pior autoconfiança da história, né? Muito motivado pela forma que se utiliza mídias sociais, que na ideia, lembra? Na ideia é fantástico, poxa, é uma ferramenta de troca de experiências, de conhecimento de mundo fantástico, só que se a gente não utilizar com objetivo e só consumir o que tiver lá, o que vai acontecer? Esse problema de autoconfiança, por comparação, naturalmente, né? Um outro exemplo que o professor também traz está ligado à utilização das IAs também, que é bem recente, então, naturalmente, o mundo está se adaptando a como utilizar, né? E existe um pensamento no mundo que, assim, o aluno não precisa mais raciocinar, né? Porque qualquer coisa ele pergunta pro um chat GPT, pro Gemini e assim vai, né? E o grande ponto é o seguinte, o- a inteligência artificial vai ser é importante, não vamos tirar o aluno disso. Esse é o mundo que a gente vive, tá? Você goste ou não, existe inteligência artificial. Mas o ideal é a gente introduzir ele como uma ferramenta de forma objetiva. A gente quer o que com essa inteligência artificial? E, por exemplo, utilizar essa IA no início da formação do pensamento e não para criar o produto final. Todo mundo já tentou já tentou finalizar o projeto com a IA e a gente sabe o que acontece. Informação errada, falta umas formatações de malucas que não tem pé nem cabeça. Por quê? Porque o lógico ainda precisa acontecer.
quem está com a rédea é o ser humano na frente. É o aluno, tem que ser o aluno. Ele tem que entender isso. E como mexer nessa ferramenta da melhor forma possível, né? Então, todos os problemas que a gente vê com a tecnologia estão muito ligados, muito menos à tecnologia e muito mais à relação entre o aluno, entre o dono da escola, entre o professor com essa tecnologia. Muitas vezes por não saber utilizar da forma correta, né? Então eu vou trazer algumas ideias aqui pra gente, que talvez algumas possam soar um pouquinho óbvias, mas tenho certeza que pode ser que alguma dê algum insightzinho legal, tá? Então, o primeiro ponto que é trazido nesse artigo e que eu concordo profundamente é uma mescla correta, acertar o ponto entre os métodos tradicionais e os métodos tecnológicos, né? Então, o ponto é, debates em sala de aula são fundamentais ainda, tá? Métodos colaborativos, trabalhos em equipe ainda se mantêm muito, muito importantes, né? Só que o legal disso é talvez colocar algumas ferramentas que podem otimizar e deixar até um pouco mais divertido, um pouco mais legal esse processo, né? Então, se a gente puder sair um pouquinho, por exemplo, de um pacote Office, onde o aluno só vai usar Word, PowerPoint e Excel, que é importante, tá? O mundo é importante saber usar. Mas, poxa, vamos usar outras ferramentas também, tá? Que é, por exemplo, já devem ter ouvido falar de um Kahoot, ou Canva, que, poxa, tem sido muito popular, ou ferramentas, por exemplo, de interação e pensamento crítico, que tem inúmeras. Inclusive, se você usa alguma ferramenta interessante, se puder deixar comentado aqui embaixo, eu acho que é bem legal para o pessoal saber, né? E tendo em visão quais são os novos 4 Cs da aprendizagem, né? Que estão ligados hoje à comunicação, colaboração, o pensamento crítico, né? E a criatividade. E tenta vincular essas atividades, porque deixa eu deixar claro isso, tá? Quando a gente coloca tecnologia, normalmente a gente quer colocar a tecnologia no centro das atenções. E não é isso que tem que ser. A tecnologia é só um facilitador, né? Por quê? Porque o centro da atenção vai ser o aprendizado. Então, se a gente puder seguir essas novas diretrizes que o mundo está chamando dos 4 Cs da aprendizagem no século XXI, esse é o objetivo. O objetivo são esses 4 Cs e a tecnologia pode ajudar a gente a alcançar, né? Então, esse é o primeiro ponto desse equilíbrio, concordo profundamente com o artigo, tá? Segundo ponto, a gente já falou inicialmente que um dos grandes problemas da tecnologia é a utilização passiva dela, né? Então, é fundamental que na escola exista algum tipo de formação que a gente consiga explicar, passar para esse aluno quais são alguns gatilhos dessa tecnologia para prender ele lá e, e a tecnologia ser o tomador de decisão, né? Ou seja, nada mais que a gente vai fazer é colocar uma vacina para ele. A gente já falou de mídia social. Mídia social, como Facebook, como o próprio YouTube, que a gente está aqui, Instagram, TikTok, o grande objetivo deles é te prender lá dentro, é o engajamento. Então, o aluno tem que estar preparado para isso. Então, é importantíssimo que a escola explique que esse é o mundo que ele vive e quais são os riscos que ele tem de só deixar fluir dentro desse mecanismo, tá? E por último, um assunto que até não vou mentir que me deixou um pouquinho incomodado, mas que faz bastante sentido, é que multitarefa não existe. Tá? E eu sei que nesse momento muitas pessoas estão pensando assim, não, mas eu consigo fazer um monte de coisa junto. Sim, você consegue. Mas o fato é, você vai fazer pior essas coisas. Necessariamente você vai fazer pior essas coisas, né? Então, o que isso tem a ver com tecnologia? Tem a ver que é o seguinte, a escola define quando a tecnologia tem que estar presente, né? E daí é impossível a gente não pensar no celular, né? Infelizmente, se o aluno tiver com o celular, vai ser muito complicado, com essa ferramenta de engajamento do lado dele, ele ter o mesmo desempenho, a mesma atenção dentro de sala de aula. Então, poxa, vamos definir estratégias de como deixar... Agora não é o momento. Seja pegando celular, a proposta da escola, isso vocês vão conseguir pensar muito melhor que eu. Mas definir os momentos
de aplicação dessa tecnologia. E, principalmente, né, para a gente só não parecer que a gente está punindo o aluno, a gente precisa explicar o porquê que a gente está fazendo isso. Por que que a gente está retirando essa parte do corpo desse aluno, né? Para que ele entenda e faça assim, poxa, ok, faz sentido, pode até não concordar, mas eu acho que tem que ter alguma coerência em nossas atitudes, sempre, né? Então, poxa, espero que tenha trazido algumas ideias meio malucas aqui. Vou pensar bastante sobre esse assunto. E lembrando, tá? Esse projeto Pílulas Educacionais está sendo trazido pela K-Solution, pelo Grupo Habit e pela Agenda Edu. A ideia é que a gente consiga formar gestores mais preparados para o mundo que a gente está chegando, né? Então, poxa, gostou de alguma coisa que eu falei aqui? Comenta aqui, segue o canal, que toda semana a gente vai ter um conteúdo bem interessante por aqui, né? Um grande abraço.